Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e estou passando aqui para dar continuidade no projeto de estudo dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Nessa aula, vamos jogar na tela, nós vamos analisar o informativo do Supremo de número 932. Estou de volta com você. Se você está chegando no projeto agora, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter aqui a sua companhia. Espero que você goste e que possa continuar participando. Nesse projeto, eu analiso detalhadamente o informativo do Supremo Tribunal Federal, explicando os temas constitucionais correlatos a cada julgamento e indicando como isso deve ser explorado em provas de concurso público, ok? É um projeto que eu desenvolvo desde 2007. Eu criei originariamente esse projeto no país em 2007, desenvolvi durante muitos anos, precisei parar por um período, mas recentemente eu retomei e eu quero esclarecer para você que está chegando agora que existem aulas comentando os informativos anteriores ao 932 e também uma retrospectiva com os mais importantes julgamentos de 2018 e outra com os mais importantes de 2017. Não deixe de acompanhar. E tudo isso está disponível aqui no meu canal no YouTube e bem organizado lá no meu site pessoal, onde inclusive vocês têm os meus contatos. E aí vamos fazer o seguinte, bota para a galera meus contatos aqui, ó, meu site pessoal, rafaelbarreto.com.br, estou de volta. Você passa lá no meu site, pega meus contatos à disposição, e-mail, Instagram, para mandar dúvidas, e vai ver no menu informativos do STF, é só ir lá e você vai ver a retrospectiva de 2018, a de 2017 e todas as aulas de 2019, incluindo essa aqui, né, que eu estou agora gravando para vocês, tá bom? Vamos no informativo, joga na tela, informativo 932. Os primeiros julgados do informativo, gente, estão apenas em andamento. Começou o julgamento, né? Então, eu vou deixar para analisar quando houver a conclusão, em algum informativo futuro, porque eu não ouvi aqui nada que merecesse um destaque maior dos temas constitucionais. O terceiro julgamento aqui aborda um ponto muito interessante, envolvendo os bens da União, envolvendo a repartição de competência. Está aqui, legislação estadual, competência comum. O plenário julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de inconstitucionalidade em face de uma lei do Estado da Bahia e de um decreto do governador que disciplinam fiscalização, arrecadação e controle de receitas oriundas da exploração de recursos hídricos para a geração de energia elétrica e recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural, para declarar a inconstitucionalidade formal de alguns dispositivos. Estou de volta, presta atenção. O Supremo declarou a inconstitucionalidade de normas do Estado da Bahia que tratavam sobre fiscalização, arrecadação, controle de receitas oriundos da exploração de potencial energético, né, de água, potencial hidráulico e de recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural. E a gente vai ver que aí uma usurpação da competência da União, mas de início eu quero só chamar a atenção de vocês de um ponto que às vezes passa desapercebido. O informativo destaca que houve o ajuizamento de uma ADIM impugnando uma lei e um decreto do governador. E decreto de governador pode ser objeto de ADIM? Depende. Se é um decreto autônomo, pode. Se é um decreto de natureza regulamentar, pode ser naquilo que extravasa os limites de regulamentação e termina ganhando uma feição autônoma quando não deveria. E nesse caso específico aqui é preciso compreender o seguinte, é uma lei tratando de um tema e o decreto regulamentando esse tema, e a priori haveria até uma inconstitucionalidade por arrastamento ou derivação ou consequência normativa. Se a lei é inconstitucional, o decreto que ele regulamenta está arrastado pela inconstitucionalidade da lei, né? Se o antecedente é inconstitucional, o consequente também é inconstitucional, porque ele perde a sua própria funcionalidade. E o que é que tem que ser destacado aqui? Onde é que entra a inconstitucionalidade? Vamos no informativo, presta atenção. Está aqui. Apenas a União seria competente para legislar sobre a exploração de tais bens, e não a legislação estadual, como nesse caso. O colegiado assentou que as rendas obtidas nos termos do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, constituem receita patrimonial originária, cuja titularidade pertence a cada um dos entes federados. Todavia, as condições de recolhimento e repartição são definidas por regramento da União.
uma vez que a ela cabe definir as condições legislativas gerais de exploração dos potenciais recursos hídricos e minerais. Estou de volta para vocês compreenderem, e a gente vai pegar o artigo 20, parágrafo 1º, e depois o 22. Gente, presta atenção. A Constituição, no artigo 20, define os bens da União. E eu queria que vocês absorvessem a ideia de que os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, são bens da União. Vamos na tela com o artigo 20, ó, são bens da União. Quando a gente vem aqui, ó, no inciso 8, potenciais de energia hidráulica, e no 9, recursos minerais, inclusive os do subsolo. Estou de volta. Vamos imaginar que você tem um sítio e fazendo uma perfuração encontrou petróleo. Você pensou, estou rico. Tá, não. Você vai perder a paz no sítio. Essa riqueza aí é da União, que vai providenciar a exploração dessa riqueza. Você perdeu a paz no seu sítio. Inclusive, a Constituição, lá na frente, na parte de ordem econômica, ao tratar de propriedade, destaca: a propriedade do solo é distinta do subsolo. Para dizer, você tem a propriedade, no meu exemplo, do solo do seu sítio, mas o que está no subsolo, se tiver riqueza, não é seu. Agora, vamos combinar? Pertence à União, mas está no território de um estado e de um município. É por isso, vamos na tela, que o parágrafo 1º traz assim: é assegurada nos termos da lei aos estados, Distrito Federal e municípios, bem como a órgãos da administração, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás, de recursos hídricos para fins de geração de energia e de outros recursos minerais no território, plataforma continental, mata territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira. Repare, a Constituição está dizendo, quer dizer, está estabelecendo, que é assegurada aos estados e aos municípios uma participação no resultado da exploração ou uma compensação financeira. Estou de volta. E de longa data, o Supremo tem entendimento consolidado que isso é receita originária do estado e do município. Olha, a riqueza da União vai ser explorado. A União vai fazer a exploração direta ou vai delegar para um particular ou para uma empresa estatal fazer a exploração. Ok. Mas, do produto da exploração, é assegurado uma participação ao estado ou município ou uma compensação financeira, e é entendimento consolidado do Supremo, vamos voltar no informativo, que é reafirmado aqui, que essa receita é receita originária. Mas uma coisa é eu reconhecer que é receita do Estado, outra coisa é eu dizer que o Estado poderia legislar sobre isso. Estou de volta e aí não pode, que realmente, pelo artigo 22, a competência legislativa é privativa da União, não é? Vamos na tela, artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre água, aqui no inciso 4, e no inciso 12, jazida, mina, outros recursos minerais e metalurgia. Estou de volta, então, não caberia ao Estado da Bahia legislar sobre o tema. Ainda que ele tenha receita originária contra essa exploração, só a União pode legislar. Fique atento, você vai chegar numa prova de concurso e vai encontrar lei estadual que discipline aspectos da exploração, de potencial hidráulico, de riqueza do petróleo. É inconstitucional, porque a competência legislativa é da União, ainda que ele tenha estado receita daquilo ali, ok? Bacana. Bom, vamos caminhar no informativo, joga na tela. Julgados seguintes aqui, eu vou passar adiante, que eu não vi nada que me chamasse a atenção para destacar para vocês, mas vai ter um outro, esse aqui em repercussão geral, Direito Constitucional, Responsabilidade Civil do Estado, que é relevantíssimo. Atividade notarial de registro, dano a terceiro e responsabilidade objetiva do Estado. O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa sob pena de improbidade administrativa. Estou de volta. Primeira coisa, 2 destaques disso aí. O Estado responde objetivamente, artigo 37, parágrafo 6º, pelos danos que tabeliães e registradores causem a terceiros. E 2, o Estado tem um dever de regresso contra o tabelião, registrador, no caso de dolo ou culpa, sob pena de configurar improbidade administrativa. Vamos voltar no informativo. Foi um debate no julgamento de um recurso interposto pelo Estado de Santa Catarina,
que foi condenado ao pagamento de uma indenização por dano decorrente de erro na elaboração de uma certidão de óbito, que impediu o viúvo de obter um benefício previdenciário. Estou de volta, presta atenção. A pessoa procurou o cartório para providenciar a certidão de óbito, o cartório fez a certidão de óbito, houve um erro na confecção da certidão. E esse erro estava impedindo o viúvo de obter um benefício previdenciário. Causou um prejuízo. Procurou um advogado que entrou com ação contra o Estado de Santa Catarina, buscando a responsabilidade do Estado. E o Supremo está aqui dizendo o Estado responde objetivamente. E é importante destacar que não está escrito o tabelião, o titular do cartório responde objetivamente. O Estado responde objetivamente pelo erro do tabelião. E se houve dolo ou culpa do tabelião, o Estado tem um dever de promover o regresso sob pena de improbidade administrativa. E a gente precisa, antes de ir no 37º, ir na parte constitucional que trata dos serviços notariais e de registro, vamos na Constituição. É o artigo 236 que traz assim: os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. E eu quero trazer ainda o parágrafo 1º e 3º. A lei vai regular as atividades, disciplinar a responsabilidade civil e criminal dos notários, oficiais de registro prepostos. E o parágrafo 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que a serventia fique vaga por mais de 6 meses. Estou de volta, presta atenção. A atividade notarial de registro é uma atividade singular dentro do sistema constitucional. É um serviço público, mas que a Constituição delegou integralmente o particular. Ela fez, serviço público, mas quem vai prestar é o particular. É diferente, por exemplo, de um serviço público de saúde e educação, que é serviço público que o particular também presta, mas o Estado continua prestando. A atividade cartorial, não. Pela Constituição, é para ser prestado em caráter privado, por pessoas físicas que sejam aprovadas em concurso público, porque o parágrafo 3º impõe o regime do concurso público. Houve um período em que havia uma resistência muito grande quanto a isso, e o CNJ atuou de maneira bastante incisiva, determinando que fossem abertos concursos públicos para cartórios no Brasil inteiro, e tem acontecido diversos concursos ao longo dos últimos anos. Mas é importante compreender, quem passa no concurso público de cartório, ele não vai se tornar eternamente titular daquilo ali, no sentido de uma riqueza patrimonial, que integra o seu patrimônio, que se ele falecer vai para os seus herdeiros. Não. Se o titular do cartório vier a falecer, não vai passar para os herdeiros. Vai ser declarada vacância e vai ter que fazer um novo concurso público. Um novo concurso público. É uma situação singular de um serviço público que é exercido em caráter privado. E o titular do cartório errou na confecção da certidão e causou um prejuízo a um cidadão. Pergunto, a Constituição definiu a responsabilidade objetiva do titular do cartório? Não, vamos na tela. Olha o que a Constituição fez. A lei vai disciplinar a responsabilidade civil do notarial. Estou de volta. A Constituição determinou que a lei discipline, e aí, gente, a lei que disciplina a atividade cartorária, notarial de registro, trata do tema, e o que a gente encontra na lei não é uma responsabilidade objetiva, é uma responsabilidade subjetiva. Então, olha que coisa interessante. O tabelião, o registrador, o titular da atividade notarial, ele vai responder subjetivamente. Mas pela decisão que o Supremo dá agora, o Estado responde objetivamente. Não cabe trazer responsabilidade objetiva para o titular do cartório. Vamos no 37º. Esse aqui é um artigo clássico, de responsabilidade civil. Direito constitucional, administrativo, todas as provas costumam perguntar. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão, a gente acrescenta como se estivesse implícito, objetivamente, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade de agentes públicos, causarem a terceiros. Estou de volta.
E aí o Supremo entendeu que daí você extrai a responsabilidade objetiva do Estado, mas não do titular do cartório. Porque o que está escrito é que a pessoa jurídica responde objetivamente. E o titular do cartório é uma pessoa física. Vamos aqui no informativo, ó. Aqui foi reafirmado o entendimento jurisprudencial do Supremo quanto à responsabilidade direta, primária e objetiva do Estado pelos danos que tabeliães e oficiais de registro causam a terceiros. Também fixou orientação no sentido do dever de acionar regressivamente o agente causador do dano. Né, prevaleceu o voto do ministro Luiz Fux, que afastou a possibilidade de se extrair uma responsabilidade objetiva dos notórios e registradores. E aí o ministro Fux vai destacar: o artigo da lei que disciplina o tema prevê que os notários e oficiais são civilmente responsáveis quando, por dolo ou culpa, causarem o dano. Está consagrada a responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais. O 37(6) se refere à pessoa jurídica. E eles respondem como pessoas físicas, como pessoas naturais. Estou de volta, então fique muito atento para esse julgamento. Concurso público de notarial e registro certamente vai explorar demais isso aqui. O tabelião, o titular do cartório, ele responde subjetivamente. Já o Estado, objetivamente, e o Estado tem um dever de promover a ação de regresso se ficar configurado que houve dolo ou culpa por parte do agente notarial, ok? Vamos voltar na tela, vamos seguir o informativo, está aqui. As operadoras de plano de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao ISS, né? Aí o Supremo Tribunal Federal firmando essa orientação, acolhendo em barra de declaração, para dizer que a operadora de plano de saúde realiza uma prestação de serviço sobre a qual incide ISS, ao que já havia um entendimento nesse sentido. Aqui é um julgamento muito importante, teto aplicável aos procuradores municipais. Procurador municipal e teto remuneratório, super importante isso aqui também. A expressão procuradores, contida na parte final do inciso 11 do artigo 37 da Constituição, compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo. O colegiado entendeu, aqui embaixo, que o cerne da controvérsia está no alcance da expressão procuradores, na parte final do inciso 11 do artigo 37, entendendo que seria inconstitucional a hermenêutica que exclua da categoria procuradores os defensores de municípios. Estou de volta com vocês. É uma questão que passa, gente, pelo teto, subteto remuneratório, artigo 37 da Constituição, inciso 11. E a gente pode chegar aí lá no 37(11), vamos jogar na tela. Esse artigo aqui é clássico, né? A remuneração e o subsídio dos ocupantes dos cargos, funções e empregos públicos, da administração, dos membros de qualquer dos poderes da União, Estado, DF, município, detentor de mandato eletivo, demais agentes políticos e os proventos, pensões, outras peças remuneratórias, percebido cumulativamente ou não, incluída a vantagem pessoal de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo. Aqui é o teto nacional, mas olha agora, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Voltei rapidinho, antes de eu seguir. A Constituição já está aqui me dizendo, peraí, o teto remuneratório no município é o subsídio do prefeito. É a primeira informação que a gente vai extrair. Joga na tela. E nos estados, o do governador no Poder Executivo, o dos deputados no Legislativo e o dos desembargadores no Judiciário, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Aplicado esse limite, qual? Dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Aqui a Constituição está dizendo, no Estado tem subteto.
Executivo é governador, legislativo é deputado e judiciário é desembargador. Mas esse de desembargador se aplica para Ministério Público, procurador e defensor, estou de volta, que são funções essenciais à justiça. Bom, qual foi a discussão? Procurador municipal é prefeito ou seria o subsídio dos desembargadores, que é 90 inteiros e 25 centésimos do subsídio dos ministros do Supremo? Joga na tela, olha o que o Supremo disse. Procuradores, compreende procurador municipal, uma vez que se insere na função essencial à justiça, estando, portanto, submetido ao teto de 90 inteiros e 25 centésimos, né, do subsídio mensal, que é o que a gente tem para os subsídios dos desembargadores, que é esse subsídio de 90 inteiros e 25, do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí estou de volta. A discussão é, esse subteto foi previsto no texto quando se referia aos membros do Estado e quando se referia aos membros do município, prefeito. E aí é uma decisão super importante, gente, porque o Supremo está dizendo, procuradores ali vai abranger procurador do município. Então, o limite no município é o prefeito, exceto o procurador. O procurador não fica no subsídio do prefeito, mas fica no subsídio, o teto é o subsídio que é aplicado para o Poder Judiciário do Estado, o Ministério Público, Defensoria e os membros da Procuradoria. E aí é importante destacar que, vamos na tela, o Supremo entendeu que deve ser inserido aí em procurador do município, porque ele desempenha as mesmas atribuições de procurador da União, de procurador do Estado. Estou de volta. Só que eu quero destacar para vocês que não há previsão na Constituição, né, da Procuradoria Municipal. A Constituição, quando ela menciona, vamos na tela, a advocacia pública, no 131 ela menciona a advocacia da União, no 132 ela menciona a Procuradoria do Estado e não vem 133 Procuradoria do Município. 133 já vem a advocacia privada. Estou de volta. Não quer dizer que não há Procuradoria Municipal. Todas as vezes que me perguntam assim, vem cá, por que não há Procuradoria do Município na Constituição? Ao invés de direto responder, eu costumo trazer outra pergunta. E por que não há na Constituição um Tribunal de Contas Municipal? Por que não há na Constituição uma Defensoria Pública Municipal, um Ministério Público Municipal, um Poder Judiciário Municipal, um órgão de segurança municipal? Ela autorizou criar a Guarda Municipal, ela não impôs. Porque eu pretendo levar ele para uma ampliação muito maior da compreensão do município no sistema constitucional. E eu não vou aprofundar isso aqui agora com vocês, mas apenas pontuar para dizer o seguinte, o fato de a Constituição não ter trazido a previsão de um artigo para a Procuradoria Municipal não quer dizer que não exista. Existe, de uma maneira geral, municípios criam a sua Procuradoria, mas não tem obrigação. Alguns municípios, ao invés de criar a sua Procuradoria, fazem a contratação de advogados para desempenhar esse papel, né? E me parece que não haveria como, lá no 3711, a Constituição mencionar, aplicando-se o limite do prefeito para o município no poder executivo e o do judiciário estadual para os procuradores, porque ela não fez referência à Procuradoria Municipal. É isso que eu queria chegar para vocês. Como é que eu ia no 3711 mencionar procurador municipal se não tem ali na Constituição essa previsão? Me parece que foi nesse sentido. E aí o Supremo dá essa interpretação, dizer, ok, não tem a previsão ali, mas a gente vai inserir dentro de procuradores o procurador municipal. Agora, gente, é importante estabelecer que o município não está obrigado a conceder como remuneração de um procurador o subsídio, que é o subsídio de um desembargador, que é o de 90,25 do que ganha o ministro do Supremo. Não tem sequer a obrigação de dar para o procurador um subsídio que seja superior ao do próprio prefeito. Aí é uma questão de política remuneratória dentro do município, da lei que vai fixar, inclusive, joga no informativo, por isso,
o plenário assentou que o Constituinte não obriga os prefeitos a assegurarem ao seu corpo de procuradores um subsídio que supere o do chefe do Executivo Municipal. Estou de volta com vocês, não existe aí essa obrigatoriedade. Perfeito quanto a isso, bacana quanto a isso. A gente, vamos na tela, vamos seguir aí no informativo, né? Ó, segunda turma, provas. A turma concedeu parcialmente um habeas corpus para declarar a ilicitude e determinar o desentranhamento de uma infiltração realizada por um policial militar. Entendeu que a atuação como agente infiltrado, sem autorização judicial, configurou uma prova ilícita e distinguiu o que é agente infiltrado e agente de inteligência, né? Diz aqui, o agente de inteligência tem uma função preventiva e genérica de busca de informações, enquanto o agente infiltrado age com finalidade repressiva e investigativa, buscando elementos probatórios. Estou de volta. O que aconteceu, gente? Ó, um agente policial se infiltrou em um grupo que vinha promovendo condutas aí delituosas e coletou diversas provas. Ele, como membro ali do grupo, participando de grupo de WhatsApp, etc e tal, coletou, e aí a turma vem dizendo aí que houve uma prova clandestina, uma prova ilícita, porque sem nenhum tipo de autorização judicial, aquele policial atuou como agente infiltrado, né? E aí a gente fica meditando, o policial conseguiu se infiltrar dentro da estrutura delituosa. Como não havia autorização judicial, o Supremo entendeu que isso violou a privacidade, por assim dizer, que houve uma clandestinidade, né? Joga na tela, tá aí. É evidente a clandestinidade da prova produzida, porquanto o policial, sem autorização, ultrapassou os limites de sua atribuição e agiu como agente infiltrado. A ilegalidade não residiu na designação de um policial para atuar na coleta de dados genéricos nas ruas do Rio como agente de inteligência, mas sua infiltração em um grupo de mensagens criados pelos membros da organização a fim de realizar investigação criminal específica. Estou de volta. Quer dizer, se eu entendi bem, o policial pode ser um agente de inteligência que sai pela rua fazendo pergunta, questionando onde não há informação da organização ali delinquente, mas se ele conseguir se infiltrar no grupo e pegar material de prova, nada disso é válido. Seria mais ou menos isso aí. Eu até peço aí que os entendedores me expliquem melhor, porque eu confesso a vocês que é difícil, né? Olha, o agente policial está ali coletando informações na rua, ele pode coletar documentos, mas se infiltrar na organização e pegar material de prova, aí ele não pode, porque é uma prova clandestina, não é? Ó, joga na tela. As declarações podem servir de orientação de estratégia de inteligência, mas não como elemento de prova. Estou de volta com vocês, ok? Enfim, né? Bom, gente, sobre o informativo 932, essas são as considerações que eu queria trazer para vocês. A gente viu aí que ainda que o Estado tenha receita originária sobre exploração de potencial de energia hidráulica ou riqueza mineral, incluindo petróleo, ele não pode legislar sobre isso, só a União, né? A gente viu que as operadoras de plano de saúde, elas estão sujeitas ao ISS. A gente viu aí que a expressão procuradores, para fim de teto, no 3711, abrange procurador municipal. Então, o teto remuneratório de procurador do município não é o subsídio do prefeito, mas 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo, que é o teto para o Judiciário Estadual, Ministério Público, Procuradores do Estado, Defensores. E a gente viu, principalmente, o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliões e registradores que causem danos a terceiro, tendo o dever de promover o regresso quando o responsável pelo dano tiver agido com dolo ou culpa sob pena de improbidade. Já o tabelião só responde se houver o dolo ou culpa. Perfeito? Maravilha? Meus amigos, vocês que estão aqui me assistindo, se ainda não tiverem inscritos no meu canal no YouTube, não deixem de se inscrever. Chega aqui ao final do vídeo, faz a inscrição, coloca lá aquele sininho ativado para receber notificações dos vídeos que eu vou divulgando, inclusive a aula comentando informativo 933, que assim que tiver,
a publicação do informativo, eu venho para o estúdio para gravar aula para vocês, tá? E aí eu queria convidá-los para, se ainda não estão com esse hábito, criarem o hábito de semanalmente a gente se encontrar aqui, seja no meu canal do YouTube, seja lá organizado no meu site pessoal, para continuar até o final do ano juntos aí, estudando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E eu queria te fazer um pedido. Eu queria te pedir que, por favor, compartilhasse o projeto, divulgasse essa aula, encaminhe para todos os seus colegas de estudo. Gente, como eu comentei com vocês, eu criei esse projeto em 2007 e ele ajudou muita gente a evoluir e a obter aprovação em concurso público. A jornada do concurseiro é uma jornada muito difícil, não é? É muito difícil. E quem vive isso sabe o como é importante quando a gente encontra algum tipo de projeto que nos incentiva a evoluir, que nos auxilia a gente nessa caminhada. E eu digo a todo mundo, a missão do professor é ajudar. O professor é um missionário. Isso não é nem minha opinião, é palavra de Deus. Está lá na carta de São Paulo aos Romanos que magistério não é mérito, é dom de Deus. E na carta aos Coríntios, que todo e qualquer dom é para colocar em serviço. Então, Deus me deu o dom no magistério e ele tem que estar a serviço de ajudar as pessoas. Eu retomei o projeto no intuito de ajudar mais pessoas ainda a evoluírem no direito constitucional e alcançarem o objetivo de passar em concurso. E eu te peço que me ajude a ajudar. Como? Divulgando. Compartilhe o vídeo para todo mundo que está estudando, avisa, o professor Rafael está com esse projeto aqui, bota na agenda, semana que vem tem aula nova, informativo novo, para todo mundo aí ter acesso a esse projeto que pode realmente auxiliar, ok? No mais, muito obrigado por estarem aqui, estudando comigo, rogo que Deus abençoe profundamente a vida de cada um de vocês, que vocês tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar, valeu!